O tema desse mês, ele fala sobre o arco dos fortes. Ele foi quebrado. E quando a gente pega um tema como esse, a primeira coisa que a gente imagina é o nosso opositor. Aquela pessoa que tem se levantado contra a nossa vida, que tem se levantado aí na nossa caminhada, seja no âmbito familiar, espiritual, ministerial, e a gente tem falado sobre isso. Mas eu lembro que tem um filme, tá? Coach Carter, e tem um personagem ali, um dos garotos que jogam basquete, e o treinador toda hora pergunta a ele: qual é o teu maior medo? Porque esse rapaz, ele, por morar na periferia, se envolve com drogas, e ele deixa de, por um período do filme, tá, de estar executando aquilo na qual ele tinha como habilidade, que era jogar basquete. Ele era um latino. E nessa manhã eu queria lhe fazer uma pergunta que foi feita a Jonas. Por quê? Porque quando a gente fala de arco dos fortes sendo quebrado, muitas vezes esse arco precisa ser quebrado primeiro dentro de nós. Meu Deus. Porque somos nós a resistência para aquilo na qual Deus tem a realizar nas nossas vidas, Lucrécia. Aleluia. E a gente sempre tem essa poder de terceirizar. É uma herança adâmica. Foi a mulher que tu me deste. E nós não assumimos os nossos BOs, falando no popular, e transferimos e retardamos aquilo na qual Deus tem a realizar na nossa vida. E a primeira pergunta que foi feita a Jonas é: que ocupação é a tua? O Cortella, ele tem um livro que ele fala: qual é a tua obra? Baseado também nessa pergunta de Jonas. Por quê? Porque a gente tem aquele espírito de vitimismo, e dentro desse espírito de vitimismo, a gente muitas vezes deixa de realizar aquilo na qual Deus tem para realizar na nossa vida. E o que eu vejo Jonas fazendo é isso. Jonas está debaixo de uma ordem de Deus, uma ordem imperativa. E que ordem é essa? Você vai à grande cidade, Nínive, e lá você vai proclamar diante dessa cidade. Por quê? Porque Deus, dentro da sua onisciência: mas pastor, Nínive era a capital da Síria. Nínive, só para que o senhor tenha uma noção, pastor, eles pegavam as grávidas, rasgavam o ventre, arrancavam o feto. Era uma cidade altamente destruível e respeitada pela sua crueldade. Mas Jonas estava debaixo de uma ordem de Deus, e eu quero trazer isso nessa manhã. Sabe por quê? Ainda que pelos nossos olhos seja impossível, difícil, ou verdadeiramente nós não nos achemos capacitados para exercer o chamado da qual Deus nos deu, mas Deus nos fala nessa manhã: quem tem uma palavra, e se essa palavra foi do céu, ele não precisa de mais nada. Mas nós somos resistentes. Mas nós somos resistentes. E dentro dessa nossa resistência, o que Jonas faz? Era para ir para o norte, ele vai para o sul. Era para ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E pelo menos 3 coisas acontecem na vida do ser humano quando ele sai do projeto de Deus. Primeiro, o texto vai nos dizer que Jonas desce para Jope. Já começa uma coisa que se chama declínio. Ele começa a descer. Segunda coisa que Jonas faz é descer para tomar um navio. E quando ele chega nesse navio, como se não bastasse, o texto vai nos dizer que Jonas desce para o porão desse navio. Muitas vezes a nossa vida tem tomado um declínio. Sabe por quê? Por falta de posicionamento da nossa parte. Nós estamos numa manhã de consagração. E a primeira pergunta que foi feita a Jonas é essa: qual é a tua ocupação? E é interessante que ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Presta atenção nisso daqui. Jonas tinha sido chamado para o exercício de um ministério profético, mas Jonas preferiu fugir do seu exercício ministerial do que encarar aquilo na qual Deus tinha proposto para a sua vida.
E nessa manhã isso me chama muito a atenção, porque o nosso sentimento é um sentimento de transferências de responsabilidade. Ou seja, eu pego aquilo que cabe a mim, e quando eu não exerço esse meu chamado, eu coloco a culpa em A, em B ou em C. E é o que Jonas faz. Jonas desce até o porão do navio. E para piorar, o texto vai nos dizer que ele desce também para o ventre de um grande peixe. Mas eu quero, diante dessa palavra e já encerrando, é que ainda que nós cheguemos ao extremo desse fugir de Deus, Deus vai estar sempre nos olhando com o seu olhar de misericórdia. O maior texto da Bíblia e melhor, ou o nosso textual, ele diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não, mas tenha vida eterna. Aleluia. E a palavra de Deus para nós nessa manhã era essa: qual é a tua ocupação? Para que você foi chamado? Cortella diz, qual é a tua obra? E a tua obra e a minha obra nessa manhã é realizarmos a vontade daquele que nos chamou pelo seu beneplácito, pela nossa vocação. Para aquilo nós não merecíamos, mas se hoje nós estamos aqui, é porque aquele que nos resgatou, ele acredita que há um potencial em nós, ele acredita que dentro de cada um de nós tem algo que possa ser realizado, e o maior forte que nós temos que vencer somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos paralisamos, nós nos anulamos e deixamos de realizar a tão grande obra que Deus tem para realizar. Final da história você conhece. Jonas entra, 3 dias caminha sobre a grande cidade de Nínive, e a conversão de toda aquela cidade. Aleluia. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é capaz de concluir na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.